Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim fazer uma coisa um pouco diferente, eu nunca fiz um review de livro aqui no canal. Hoje eu vim falar com vocês sobre Sol da Meia-Noite, o novo livro do universo da saga Crepúsculo. Se você é novo por aqui, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e bora lá! Tenho que confessar uma coisa que não me orgulho muito, porém eu fiz. Quando a Stephenie Meyer decidiu lançar esse livro sobre a versão aí sobre os olhos do Edward, lá em 2009, se não me engano, eu lembro que vazaram alguns capítulos e eu li. Eu li num blogspot que tinha na época, eu fiquei louca pelo resto do livro e não tinha. Eu não lembro exatamente em qual capítulo acabava, mas eu lembro que eu li ali, eu acho que uns 3 capítulos, não tenho certeza, e eram capítulos longos, e eu li por alguém que ali disponibilizou num blogspot. Eu lembro de gostar muito e querer muito ver a sequência, mas não tinha ainda. E depois, pra quem não conhece essa treta, a Stephenie Meyer acabou não liberando mais esse livro, não publicando mais, porque ela se sentiu ofendida, não estava pronto, enfim, ela acabou dando um tempo e recentemente, agora em 2020, ela liberou o livro, publicou o livro inteirinho, maravilhoso, e esse mês, essa semana, eu comecei a lê-lo. Eu terminei de ler O Sol da Meia-Noite já tem uns 3 dias e vamos então às considerações. Ele é um livro, evidentemente, muito nitidamente maior do que qualquer outro que a saga tenha. Ele se compara um pouco a Amanhecer. Aqui no caso esse livro tá em espanhol, por isso que ele é bem grande assim. Tá vendo o tamanho das letras, ó? Então as letras aqui são um pouquinho maiores, mas esse livro tá em espanhol, então é por isso que ele é extremamente grande. Você pode comparar ele, por exemplo, com Eclipse. Então são 2 livros bem grandes em espanhol, mas em português ele não tava tão grande assim. E se eu não me engano ele era um pouquinho mais alto, o meu exemplar que eu tinha no Brasil. Então no caso esse daqui ele é mais gordinho, mas ele é um pouquinho mais baixinho. E se você quiser comparar com o tamanho de um Kindle, o meu Paperwhite, dá pra você ter uma noção aqui do tamanho. Então esse livro aqui, na versão em espanhol, ele tem 821 páginas. O livro aqui, O Sol da Meia-Noite, tem 730. Então, se fosse um exemplar como esse, ele teria, vamos ver aqui, esse tanto de páginas. Ele é um livro realmente bem grande, tá vendo? Mas, claro que, como eu disse, esse exemplar é um pouquinho mais baixinho, a versão original é um pouquinho maior. Mas, mesmo assim, é um livro bem grande se comparado aos outros. Se eu não me engano, o Crepúsculo, na versão da Bella, tem 400 páginas, um pouco mais de 400 páginas, e o do Edward tem 700. Isso acontece porque aqui Crepúsculo, né, O Sol da Meia-Noite, tem uma versão sob os olhos do Edward. E o Edward é um cara muito mais denso do que a Bella. Ele já viveu centenas de anos, ele já viveu muito tempo, então ele tem um palavreado muito mais robusto, ele tem muito mais história pra contar, enquanto em Crepúsculo a gente tá vendo a Bella contando as coisas dela, como ela ficou tão avassaladoramente apaixonada assim de momento, enquanto ela vê o Edward tão um cara incrível e inalcançável, ao mesmo tempo que ela se diminui o tempo inteiro e se ridiculariza o tempo inteiro. Então a gente se vê mais essa coisa adolescente sob o lado de Crepúsculo, e muita gente falava sobre o relacionamento dos dois. Eu lembro que quando eu li, já tem mais de 10 anos, pela primeira vez Crepúsculo, eu idealizava aquele casal e achava um casal perfeito. Eu sempre shippei a Bella e o Edward, nunca shippei ela com o Jacob, porque eu achava ali uma coisa tão romântica, tão linda, os dois, casal perfeito, a definição de amor perfeito, como um casal deveria ser. E depois que eu reli esse livro mais velha, eu vi que não era bem assim. E aqui, em Sol da Meia-Noite, a gente tem uma visão do Edward mostrando que realmente não era bem assim. A Bella realmente passava um pouco do limite. O próprio Edward demonstra em vários momentos, ele fala pra ela que ela não tem senso nenhum de preservação, que ela não se vê com clareza, que aqui a gente vê muito mais a Bella como ela tá sendo vista pelo olhar do Edward, né, um cara que se apaixona por ela, também um cara que se apaixona pelo jeito dela, né, ele não começa de cara amando ela, muito pelo contrário, a primeira coisa que ele sente antes de amá-la é ódio. Ele vê ela na sala e quando ela chega, ele pensa que ela é o próprio inferno dele, por que essa pessoa tinha que existir, estragou tudo que ele criou ao longo de tantos anos, essa coisa do autocontrole, ele só tem uma dieta aí vegetariana, então ela estragou tudo, porque no segundo em que ele sente o cheiro dela pela primeira vez, ele cogita matar as 20 pessoas, uma sala de aula inteira,
porque ele realmente não se vê capaz. E quando ele consegue passar por aquilo, toda a curiosidade, tudo o que ele quer saber ali é o que é aquela menina. A princípio, ele realmente acha que ele vai matar ela, ele não tem dúvida de que aquilo vai acontecer, ele só não sabe exatamente como, ele fica pensando em planos como matar a Bella, até que ele acaba ficando muito curioso sobre a Bella. E o que faz com que ele não mate a Bella é a curiosidade, porque ela é uma humana muito peculiar, ele não consegue ler a mente dela, ela age de uma maneira muito altruísta e muito sincera, e ela é diferente de todas as pessoas que ele conhece, e eu acho que principalmente o fato dele não ler a cabeça dela, a mente dela, faz com que ele acabe se interessando mais por ela. Eu me pergunto se ele conseguisse ler a mente dela, visse toda a adoração que ela sentiu desde o primeiro momento por ele, se ele teria se apaixonado assim por ela. Mas com certeza ele não ler a mente dela foi um ponto crucial para que ele se interessasse e tivesse curiosidade, não a matasse, e sim continuasse querendo saber mais e mais dela. A gente também vê vários momentos em que eram estranhos, né? Você pensar, cara, o mano foi na casa dela, tava vendo ela dormir. E aqui a gente vê, inclusive tem uma passagem em que o Edward fala sobre isso. Ele fala, eu sou me sentindo uma pessoa horrível, que me faz melhor do que um pervertido que tá aqui vendo a menina dormir. Ele sabe que ele tá errado, então em nenhum momento ele passa a mão pra ele mesmo, digamos assim, sabe? Passa a mão na cabeça pra ele mesmo, porque ele sabe que o que ele tá fazendo ali é errado. Então a gente vê o Edward, que é super maduro, e a gente entende muito mais, inclusive, o humor dele, porque em alguns momentos eu achava ele muito ríspido, muito sarcástico com a Bella. Inclusive a própria Bella pontua em vários momentos que não entende muito bem o humor dele, que uma hora ele tá feliz, uma hora ele não tá. E aqui a gente consegue ver ao longo entre cada diálogo que ele tem em Crepúsculo, que a Bella pisca e olha e ele já responde, uma infinidade de pensamentos em que ele vai refletindo sobre o que está acontecendo e pensando no que está acontecendo e na melhor maneira de agir. Também é muito interessante ver como ele lida com a ardência que ele diz sentir, né? Que é a sede, a vontade de matar a Bella, de provar o sangue dela. E também é muito interessante ver como aquele final com o James naquela sala de espelho, que a gente já conhece, né, lá de Crepúsculo, como aquilo realmente acontece, como que é toda a perseguição, o que ele tá fazendo enquanto a Bella tá indo de encontro ao James, o que tá acontecendo, como ele fica sabendo daquilo. E eu acho que o que mais me surpreende de tudo no livro, assim, de todas as situações que acontecem, é o final. Eu não imaginava que no final do primeiro livro ele já tinha certeza que ele se afastaria da Bella. E aí os acontecimentos de Lua Nova, que inclusive Lua Nova é meu filme e meu livro favorito da saga, e vai ter vídeo aqui no canal contando pra vocês tudo sobre Lua Nova, mas a gente já chega lá. Então aqui em Sol da Meia-Noite a gente vê ele no final do livro, depois que ela sai do hospital, mais pro finalzinho, que em Crepúsculo a gente vê que eles continuariam juntos, então ela fica feliz e tal, a gente acha que tá tudo bem, e aqui a gente vê que não, que ele já tinha planos de se separar dela. Surpreendeu muito ver que ele já sabia, que ele já tinha convicção, ele já tinha se prometido que deixaria a Bella. Ele viu nas visões da Alice, né, ele leu a mente dela quando ela teve as visões, inclusive a gente vê muito mais da Alice nesse livro, mas ele viu como a Bella ficaria se ele abandonasse ela, ele também viu como ela ficaria se ele não abandonasse, todos os destinos culminavam sempre na mesma visão, era baixíssima chance de não ver ela se tornando vampira. Então ele estava ele não queria essa vida pra Bella, ele não queria que ela fosse um monstro, e ele já tinha em mente que ele realmente ia deixar ela no final do primeiro livro. E o que me deixa muito triste, muito triste, é a Stephenie Meyer não ter nenhuma pretensão de continuar essa saga sob os olhos do Edward, porque, eu achei tão incrível esse livro e eu queria tanto continuar essa leitura, porque aqui, além da gente ver a visão do Edward, a gente vê a maioria dos outros personagens, a gente vê ele lendo a mente de geral, então a gente sabe o que realmente se passa na cabeça de cada um. Me surpreendeu, mas nem tanto assim, talvez a gente possa dizer assim, as visões do pessoal no colégio. A gente vê que o Mike é um carinha bem imaturo, a gente vê que a Angela é aquela menina maravilhosa que a Bella realmente tinha identificado, né, que a Bella gostava mais mesmo da Angela no livro dela. Então tem até uma coisa que o Edward faz com a Angela, que é bem legal, ele tenta ajudar o relacionamento dela, é incrível essa cena no livro, assim, o que tá acontecendo ali, dá pra ver o Edward fazendo uma coisa que não é rotineira dele, digamos assim, que é ele sair dessa bolha vampiresca de pessoas e ajudar pessoas humanas, sabe, pessoas mundanas normais. Então eu acho bem legal essa coisa que eles colocaram, inclusive a brincadeira dele com o Emmett ali naquela situação é bem legal. E a gente vê também, por exemplo, a Jessica, que é uma insuportável, então a gente vê que ela ainda conseguia ser pior do que a Bella via
no livro dela ela ainda era pior. A gente tem também o próprio Charlie, que eu achei maravilhoso, o como o Edward não consegue ler ele, e isso significa muito pensando que ele não consegue ler a Bella, e faz muito sentido. Eu consegui admirar muito mais o Charlie do que eu já gostava dele antes. Eu achava ele um cara incrível, todo ele levando ela pro casamento, ele se preocupando com ela, ao mesmo tempo que a Renée parece uma mãe totalmente relapsa, que não tá nem aí pra filha, que liga só uma coisa. Tudo bem, ela ama a Bella, mas ela é muito imatura. Então, o contraponto mais forte é realmente aí o Charlie, que o Charlie é um cara que se importa com a Bella, ele quer a felicidade dela. Então, eu acho incrível, a gente vê ele muito presente em Lua Nova, e eu com certeza ia amar, de verdade, do fundo do meu coração, continuar a ler, leria e compraria todos pra continuar essa saga sobre a visão aí do Edward, porque realmente eu gostei demais mesmo. Falando mais sobre a Alice, a gente vê aqui que o Edward, como eu disse, ele lê a mente de geral, então uma delas não deixaria de ser a Alice, e a Alice tem muitas visões sobre a Bella, desde como a Bella chegaria na vida do Edward, desde como tudo poderia vir a acontecer, e tudo que o Edward vai decidir, ele primeiro vê pela cabeça da Alice. Então a gente vê essa amizade entre o Edward e a Alice mais forte do que nunca nesse livro. A gente também vê algumas outras relações, como por exemplo com a Rosalie. Eu ainda entendo a Rosalie, mas cara, eu acho ela meio insuportável, não tem muito o que fazer. Ela, por mais entendível que a gente tente se fazer, por mais que a gente tenta compreender o que ela sente, ainda assim parece meio idiota. Ela meio que sentiu um interesse amoroso, assim, pelo Edward, mas ao mesmo tempo que é mais vaidade do que amor, porque ela ama de verdade o Emmett. Então, assim, não tem como amar totalmente a Rosalie, principalmente nesse livro agora, mas dá pra tentar entender, porque a gente já conhece Eclipse, mas ainda assim, não sei, não gostam dela assim. Eu tenho gostado muito mais do Emmett, eu sempre amei o personagem do Emmett. Pra mim, os dois que eu menos gostava era a Rosalie e o Jasper, mas eu sempre gostei do Emmett, e aqui a gente viu um pouco mais da história dele, como ele surgiu na família Cullen, como a família toda Cullen se reuniu, e toda a relação dele com a Rosalie, e aqui a gente vê todos os pensamentos dele sobre a Bella, e eu gostei muito mais dele do que eu já gostava. A gente também viu um pouquinho do Jasper, e mano, o Jasper é muito mais forte do que em qualquer momento da saga a gente viu. Em Eclipse a gente vê ele treinando todos os recém-criados, né? A gente já vê que ele é bem foda. Mas aqui a gente viu muito mais, porque ele cria todo um escudo ali de invisibilidade, digamos assim, pra proteger as pessoas. Cara, é incrível. Leia pra você entender melhor o poder dele. Ele realmente tem uma arma ali diferente de tudo que eu imaginava. Eu sabia que ele realmente mexia com emoções, mas ver ele agindo como ele agiu aqui nesse livro é realmente louco, e dá pra dar um crédito muito maior pra ele, como um personagem muito mais estável do que eu pensava. Eu sempre vi ele como aquele cara que tava ali na série, que ele não tinha muito controle das coisas que aconteciam com ele controlava emoções, mas ainda assim ele era um cara instável, lembrando daquela cena lá no jantar de aniversário da Bella. Então era complicado, mas nesse livro aqui eu vi que ele realmente é um personagem incrível. O único personagem que eu tô meio assim ainda é a Rosalie. Eu gostei muito de ver o Jacob introduzido aqui no livro. A gente já sabe que ele aparecia em Crepúsculo, mas ver ele aqui, sob o olhar do Edward, como o Edward vê ele, é muito engraçado ao mesmo tempo que é muito legal, porque a gente vê realmente os pensamentos do Jacob, e desde o primeiro momento ele já era apaixonado pela Bella, sabe? Ele já gostava, já tinha sentimentos por ela. Então é muito legal ver o Edward lendo isso, ao mesmo tempo que o próprio Edward reconhece o quanto a alma do Jacob é pura. E aí a gente tem uma coisa bem engraçada, bem legal de se pontuar, é que no começo eles veem o Jacob, mas pro final do livro eles veem de novo naquela cena no baile, em que ele aparece no baile, e lá os dois reparam, né? A gente viu no livro da Bella que ela reparava que ele tava mais alto, mas aqui o próprio Edward também faz uma anotação de que ele já deve estar com 1,90 de altura e tal. Então a gente sabe que é porque ele estava chegando aí mais perto da idade aí de conversão por conta dos vampiros e tal. E aí quando tudo explode em Lua Nova, que é quando a Victoria chega com vários recém-criados, né? Embora isso só exploda de verdade em Eclipse, mas começam a aparecer mais vampiros ali perto da reserva. Então ele se transforma de fato aí no lobo. Então a gente vê aqui ele já crescendo, sabe, já maior, e os pensamentos dele sempre tão puros em respeito à Bella. Por mais que ele goste dela, ele não pensa coisas igual o Mike pensa, sabe? Então é muito mais legal de você acompanhar o Jacob. O Jacob é um cara que eu tenho um apreço enorme por ele, eu realmente amo o personagem do Jacob. Ele em Amanhecer, pra mim, é o meu cristalzinho precioso. Eu gosto muito do Jacob, principalmente como ele sente as coisas pela Bella,
como a amizade deles é construída desde o começo, quando o Edward acaba deixando a Bella em Lua Nova, a gente vê eles se aproximando muito mais, eles na oficina, construindo as motos, né, reformando aquelas motos que estão horríveis, toda a relação da passagem de tempo, a Bella não conseguir ficar longe dele, ela vê ele como um cara que tá curando ela, até o próprio relacionamento dos dois, que a Bella vê que pode ficar com ele, embora ela não seria tão feliz igual fosse com o Edward, por exemplo, ela até faz uma analogia ali de como você pode chegar pra alguém que ganhou loteria e falar, ai, você foi um erro, sabe, devolve aqui o dinheiro, é horrível, porque é o que ela sente quando o Edward vai embora, que é como se ela tivesse ganhado na loteria e fosse um erro. Então é muito triste, né, a gente sabe, como eu disse, Lua Nova é meu livro favorito, e o Jacob tá ali pra ela, sabe, pra apoiar ela, tá do lado dela, embora de uma maneira um pouco diferente, porque ele gosta dela romanticamente, ela não gosta dele assim, mas ainda assim ela até cogita estar com ele, porque ele é incrível, e mesmo que ela não vai ser tão feliz igual ela seria com o Edward, ainda assim ela cogita estar com ele. E, meu, é toda uma história muito triste, né, se você parar pra ver Crepúsculo. No primeiro livro a gente tem eles aqui, né, tanto em Sol da Meia-Noite como em Crepúsculo, a gente tem os dois se conhecendo, os dois, enfim, aquela coisa mais romântica, e é isso em Crepúsculo, e aqui em Sol da Meia-Noite a gente já tem uma coisa um pouco mais dramática, que é a visão do Edward. Ao mesmo tempo que ele tá se apaixonando, é tudo muito trágico, é tudo muito triste, porque ele acha que ele tá fazendo mal pra Bella, em todos os momentos ele fica pensando em ir embora, então é meio trágico sobre o ponto de vista dele, e aí em Lua Nova é ainda mais trágico, né, porque ele vai embora, é tão sofrido, é tão triste, e, bom, é aquilo que a gente já sabe, né, ele indo embora, a Bella tentando superar, e aí em Eclipse, quando eles estão conseguindo ficar melhor, planejar um futuro, a gente tem finalmente a Victoria vindo com todo o exército de recém-criados, e a gente tem a desilusão do Jacob, né, porque ela realmente fala que vai casar com Edward, e é também um pouco triste ao mesmo tempo que tá acontecendo tudo aquilo, que é o livro e o filme que tem mais ação. A gente tem também, ao mesmo tempo, tudo isso acontecendo na vida da Bella, do Jacob e do Edward, que é o momento ali que eles têm o principal triângulo amoroso é ali, mas em todo momento a gente já tem certeza que com quem a Bella fica é o Edward. Eu acho isso muito legal também, porque em todos os momentos a gente sabe que por mais que ela goste do Jacob e tal, sempre vai ser o Edward. Ela mesma fala, sempre vai ser ele. Tanto no filme quanto no livro ela tem a mesma frase, sempre vai ser ele. E aí Amanhecer é mais trágico ainda, porque quando eles finalmente casam tão felizes, ela vai virar vampira, acontece tudo aquilo que a gente já sabe, o bebê ela engravida, e toda aquela coisa triste da Bella morrendo, e depois se tornando vampira, e a gente finaliza aí com o Jacob super mal. Então na última parte a gente vê que dá tudo certo, mas só no último momento de todos do livro, sabe? É uma história de romance, mas ao mesmo tempo é um drama muito grande. Enfim, eu sou muito apaixonada por Crepúsculo, e eu sei que eu acabei desviando um pouco do assunto. Eu gostei muito de O Sol da Meia-Noite, eu achei que com certeza complementou demais a história, e não é uma fanfic, não é uma coisa pra agradar os fãs, dá pra ver que tem muito conteúdo nesse livro. Não abro mão de indicar pra você, se você já leu os outros livros, leia, ou então leia Crepúsculo, lê ele, aí depois lê Lua Nova e assim continua. Eu acho que dá certo também. Mas caso você já tenha lido tudo, né, vai direto pro Sol da Meia-Noite, porque vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo assim, mais review. Eu não sei se ficou muito bom, porque eu sentei aqui e vim contar e pontuar tudo que eu achei. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você já leu, se você pretende ler. Se você assistiu até aqui, você provavelmente leu o livro, então me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou. Não deixa de curtir esse vídeo se você chegou até aqui, se inscrever no canal, me ajuda pra caramba. E comenta aqui embaixo quais são os livros que vocês querem que eu faça vlog de leitura, porque a partir desse mês a gente vai começar a ter vlog de leitura aqui no canal. É isso, um beijo no seu coração, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!